diz o Senhor hoje: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você que me acompanha em casa pela TV, rádio, aplicativo, YouTube, Padre Manzotti, você que está aqui neste santuário, compreendamos que esse texto, ele é exatamente depois das 8 bem-aventuranças. Dentro do grande discurso das bem-aventuranças, e exatamente depois, como que dizendo: vocês escutaram as bem-aventuranças? Ótimo. Então, a partir do que receberam, sejam sal da terra e luz do mundo. Queridos irmãos, comecemos com a primeira afirmação. Vós, eu, você, os discípulos, somos chamados a ser sal da terra. E Jesus fala que o sal, se ele se tornar insosso, com que salgaremos? Veja, primeiro, o sal, ele é para dar sabor. Então, vou ser bem objetivo nas explicações, é dizendo que a vida do Evangelho, a vida como cristão, vivendo as bem-aventuranças, somos chamados a ser este sabor no mundo, pelo Evangelho, pela nossa vida, onde quer que estejamos, sejamos este sabor, esse diferencial, que sejamos este tempero, porque sem Deus o mundo se torna insosso, sem gosto, e não tem coisa pior do que uma comida insossa. Portanto, é isso ser sal. Mas depois nosso Senhor vai dizer algo, que o sal pede a sua propriedade. Eu diria, não é verdade. Se tiver algum estudante de química aqui, vai saber que o sal nunca deixa de ser sal. Sal é sal. Como que perde o seu sabor? Ora, quem cozinha aqui? Eu cozinho. Quem cozinha? Você vai fazer uma torta salgada. Você coloca, calcula comigo, 1 colher de sal. E você comete a besteira de colocar 3 colheres de açúcar. Vai ficar estragado, vai ou não vai? Alguém é servido? Não. Então, como que nós podemos fazer com que o sal perca a sua propriedade? Quando nós distorcemos o Evangelho. Como por exemplo, o Evangelho requer atitudes concretas. Agora, quando a gente adocica, quando você começa a achar desculpas, perdoar. Padre, quem perdoa demais, Jesus, quem mandou perdoar? Sempre. Quem foi? Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora Aparecida, quem foi, meu filho? Jesus Cristo. Ele mandou perdoar sempre. Aí a gente fala, mas quem perdoa demais é meio tonto, os outros se aproveitam. Está adocicando, está estragando o sal do Evangelho, está estragando a essência do Evangelho. Está escrito lá, nosso Senhor disse: rezai pelo seu inimigo. Aí vem alguém que diz assim, mas não é bem assim. Estragou. Fazei a caridade, ajudai quem necessita. E aí a gente vai achando desculpas para não viver o Evangelho. Entendeu? Terceiro, vós sois sal da terra. Primeiro, para ser o tempero, o sabor. Segundo, cuidado para não estragarmos o Evangelho, adocicando, deturpando. Terceiro, é para conservar. O sal conserva.
Então, nós somos chamados a conservar o bem no mundo. Se você perguntar qual é a missão de um cristão, é essa: ser sal da terra. E disse os 3 aspectos, mas tem mais. Não bastou ali, e o mais forte vem agora: vós sois a luz no mundo. Luz no mundo. E ele usa 2 comparações. Primeiro, meus irmãos, somos chamados a ser luz. Mas vamos ser sinceros. Primeiro, a luz, você não pode olhar direto. Se você olhar direto para o sol, ele te cega. Fica uma coisa, fica ruim, não fica? Se você começar a olhar para aquelas, por exemplo, vocês não veem, mas eu vou pedir câmera, você focaliza lá. Eu assumo com o diretor da televisão, pega aquela bem forte lá, olha aí, basta, chega, estraga. A luz está para iluminar as coisas, dar forma a quem está do lado. Então o cristão não está para chamar atenção para si mesmo, ele está para iluminar pelas obras. Então o foco não somos nós, o foco é Jesus, que é a luz. Nós somos reflexos de Jesus e iluminamos o mundo com as boas obras. Isso é fundamental, porque isso está na primeira leitura. Na primeira leitura, que foi proclamada hoje de Isaías, o judeu, o povo de Israel, se achava, no sentido não negativo, eles tinham essa consciência de que pela fé que lhes foi revelada, pela palavra que lhes foi dada por Moisés, pelos mandamentos, pelo pacto que fizeram, eles se tornavam referência para os outros povos, e de fato foram. De fato, a religião judaica foi referência. Mas o que aconteceu? Eles começaram a perceber e se questionar: se somos essa luz, este baluarte. O texto foi escrito no século V antes de Cristo. Por que estamos na Babilônia? Por que voltamos a ser escravos? Se nós tínhamos a glória de Jerusalém, um rei poderoso, um palácio, um templo fantástico, por que fomos reduzidos a pó? Aí vem o profeta: agora você entende, vocês serão luz, não pela glória dos seus palácios, mas vocês serão luz na obediência a Deus. Querem ser luz, povo de Israel, e dizendo para nós: querem ser luz no mundo hoje, cristãos. Você, eu, queremos ser luz no mundo marcado pelas trevas, é verdade? Sombrio, perigoso. Eu fico realmente penalizado, pensando, preocupado, um pai que hoje tem que educar seus filhos. Hoje eu não queria estar num lugar, porque está difícil. Você não pode falar mais nada, nada é mais certo, tudo é politicamente errado, politicamente correto, os valores se inverteram tão rápido. Eu sinto pelos pais hoje. Mas como que nós seremos luz? Seremos luz, diz a primeira leitura, repartindo o pão com o faminto. Lembra a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando encontrardes um nu, cobre-o, então brilhará como luz na aurora, e a tua saúde vai se recuperar depressa. A caridade cura. Opa,
O bem que fazemos, não é por isso que fazemos por amor, mas o bem se volta para quem faz. É impressionante, mas a verdadeira luz é esta. Quando ireis brilhar? Quando destruirdes os instrumentos de opressão. Em outro texto vai dizer as espadas, as armas. Deixar de lado os atos autoritários. Então nascerá nas trevas uma luz. Isso não vale só como uma profecia que realmente mudou a cabeça. Eles tinham uma outra ideia de uma luz. Mas o profeta vai dizer: nas ações, na caridade, no bem, é que você brilha como luz. Voltemos ao Evangelho, aí você vai entender. Vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, irmãs, nós precisamos muito de luz. Nós nunca seremos a luz, mistério lune. Como diz São Cipriano, nós somos o reflexo da luz de Cristo sempre. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas nesse contexto, o mundo está carecendo, necessitado dissipar as trevas. A gente não dissipa as trevas com palavras bonitas. A treva é dissipada com ações do bem, com santidade, com comunhão em Deus. Diz o texto: ninguém acende uma lâmpada, ou melhor, não se pode esconder uma cidade construída no monte. É impressionante que os antigos, quando construíam cidade, por defesa, eles as incrustavam nas montanhas. Jerusalém é assim. Quem um dia visitou o norte da Itália, tem muitas cidades lindíssimas, que você vai chegando à noite, elas estão lá, aquele miolinho. Mas mesmo no Brasil, quando você viaja à noite, de longe você vê a luz de uma cidade. A luz foi feita como referência, um farol. Então, meus irmãos, o mundo está precisando de direcionamento. E falando em farol, as tempestades são imensas. Nós nos perdemos neste mar da vida. Perdemos a referência do certo, do errado, do bom, do mal, do que é ético. E aqui falo para todos os profissionais, em cada um na sua área. Como padre que hoje eu vou distinguir, fazer essa distinção? Só tem uma resposta: voltar ao Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, o Novo Testamento. Se você é cristão, a referência moral, ética, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é a luz. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da vasilha. Eu disse, a gente acende para facilitar a nossa vida. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Deus quer que eu, como padre, brilhe diante dos homens nas minhas boas obras. Não terminou? Não é para chamar o foco para si mesmo, mas ao contrário, brilhar pelas boas obras. As nossas obras têm feito brilhar Deus? Pergunte-se nessa semana que passou, nas últimas decisões que você e eu tomamos, alguém que nos viu a luz de Deus em nós? Aquele que é subordinado seu. Esses dias teve uma partilha que eu fiquei impressionado. Uma pessoa dizendo assim: sabe fulano, que é tão importante no mundo,
O senhor não sabe quem Ele é para quem é empregado dele. Assim, meus irmãos, me chamou muita atenção, porque a gente mostra na luz, a luz, quando a gente trata alguém na repartição pública, quando a gente está estacionando o carro, quando a gente está dirigindo. Você fala, mas isso é autodomínio? Não, é uma consciência cristã. A gente mostra essa luz nas obras, no tratamento com os vizinhos, no relacionamento com os amigos. Essa luz, diz o texto, tem que ser pelas boas obras, e vendo as boas obras, cheguem ao Pai. Portanto, vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas também deixo no final uma palavra, porque dia 11 se celebra Nossa Senhora de Lourdes. Tenho ido com certa frequência a este santuário, e eu digo para vocês, um lugar que Deus escolheu para fazer milagres. E não por acaso, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, a igreja reconhece que é o dia mundial de oração pelos enfermos. E o Papa Francisco tomou uma frase de uma parábola, quando aquele homem, o samaritano, levou-o à hospedaria e disse, trate-o bem. O tema deste ano é, trate-o bem. O enfermo, tratemos bem. E é claro que é toda uma dimensão, nós rezarmos, pedir a Deus, que do ponto de vista social, para ninguém falte tratamento digno. De nada adiante, meus irmãos, adianta uma ciência tão evoluída, mas só para alguns. A dificuldade de uma cirurgia, dificuldade de um exame, dificuldade de uma ressonância, está tudo aí, mas quão é difícil. Também essa consciência na família, de cuidar dos seus doentes, não abandonar economicamente, não abandonar afetivamente, cuida bem. E meus irmãos, é pedir a Nossa Senhora, por todos os que se recomendam às nossas orações, e não são poucos os que pedem. Hoje, colocando por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, o que sempre pedimos por intercessão, pelos méritos das santas chagas, curai nossas enfermidades, curai o câncer, curai as doenças malignas, preservai-nos do mal, curai das doenças físicas, curai das doenças emocionais, curai as doenças psíquicas, curai-nos, Senhor, trata bem dele. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.